Então, o normal em aeronaves é a gente ter um sistema hidráulico. Antes de entrar aqui nesse mérito do sistema hidráulico, é o seguinte: o sistema hidráulico ele vai conseguir trabalhar com uma gama de temperatura relativamente confortável. O fluido hidráulico de uma aeronave é normalmente ou o Skydrol ou o Aeroshell 51, que são produtos destinados aos sistemas hidráulicos, seja de freio, seja de atuadores. O que acontece? Lembra que eu falei lá no outro slide sobre um sistema chamado de anti-skid? Esse sistema ele vai trabalhar mais ou menos como um ABS no seu carro. Ele vai pegar diferentes pressões e pressões de sistema hidráulico nos diferentes pneus ali, nas diferentes rodas, e vai dificultar ou impedir o travamento da roda. Porque uma aeronave pesada, quando ela trava o pneu, esse pneu vai ser esmerilhado, vai comer, vai desgastar todo o material daquele pneu. Então esse sistema vai trabalhar aí. Mas o sistema hidráulico, ele é composto por diversas partes. Nós temos bombas, nós temos filtros. Então vamos lá. A gente precisa entender um pouquinho sobre o rendimento mecânico, a aplicação e as vantagens em relação aos outros sistemas. Bom, o que acontece com relação às vantagens? Você consegue, com uma relativa força baixa, vamos colocar assim, uma força relativamente baixa, desempenhar trabalhos relativamente pesados. Exemplo no seu carro. Você coloca uma força relativamente pequena que é transmitida para as pastilhas de freio. Como? Pelo sistema hidráulico. Você consegue fazer a diferença, é o teorema de Pascal que a gente vai abordar nessa aula aqui. As vantagens em relação ao sistema mecânico, elétrico e pneumático é que assim, o sistema pneumático você necessita de uma bomba, uma forma de pressurizar o ar. Igual o caminhão. Se ele não subir a pressão nos acumuladores, ele não consegue ter uma boa frenagem. O sistema elétrico, você precisa de uma fonte elétrica. E o mecânico, ele é sujeito a falhas e você precisa de muito mais esforço. Já o hidráulico, não. Você consegue, com relativa facilidade, trabalhar um sistema, independente de bombas ou de uma fonte externa. Vamos entender aqui na tela agora o que é esse teorema de Pascal e como é que ele vai se aplicar no nosso dia a dia de aviação. Então vamos lá. Aqui na fórmula nós temos aqui, mas eu vou trazer para o nosso exemplo. Nós temos uma força 1 para um cilindro 1 aqui. Essa parte que nós temos aqui embaixo, ela forma uma área, essa circunferência, esse pistão tem uma área, certo? Então o que nós vamos ter? Que a força nesse primeiro cilindro, nesse cara aqui, ela é proporcional à área dela, ou seja, quanto maior a força, aqui a área está diretamente relacionada a ela. E a força 2, ela vai estar ao A2. Mas por que isso? A gente sabe que força, ou melhor dizendo, que pressão é igual a força sobre área. Então a gente sabe que a pressão é igual a força sobre área. Beleza. Então o que acontece? A pressão, vamos colocar aqui no cilindro 1, é F1 sobre A1. E a pressão no cilindro 2 é igual a F2 sobre A2. Tranquilo até aqui, né? Então o que acontece? Jogando essas fórmulas aqui, nós conseguimos igualar esses dois caras aqui. Então a gente sabe que P1 é igual a P2. Daí a gente vem parar nessa fórmula aqui. F1 sobre A1, F2 sobre A2. Só que isso aqui para mim não vai adiantar muita coisa. Vamos melhorar essa fórmula. Eu quero saber o quanto de força eu tenho que aplicar no 2 para ter um resultado no F1. Ou o quanto de força vai ser produzida no F1. Então o que acontece? Eu tenho F1 sobre F2,
Eu peguei esse cara aqui e passei dividindo, é igual a A1 sobre A2. Eu peguei esse cara aqui e passei multiplicando. Eu apenas substituí. Eu deixei as forças de um lado e as áreas do outro. Mas por que eu fiz isso? Você pode estar me perguntando, professor, eu estou entendendo, para que eu quero saber isso? Isso você consegue calcular num sistema quanto de força você precisa aplicar em um lado para qual área. Então o que acontece? Se eu, num problema, em alguma situação, eu tenho as forças e eu preciso calcular a área nos meus cilindros. Eu jogo nessa fórmula e eu consigo achar a razão de proporção entre elas. Consigo descobrir a área de cada uma. Toda essa reviravolta que eu fiz aqui foi para o seguinte. Quando você tem um sistema hidráulico, as forças geralmente vão ser trabalhadas deste modo. Você vai ter um pistão pequeno, no caso de um cilindro atuador ali de um freio. Você vai ter um cilindro pequeno que vai desempenhar uma força relativamente grande, porque vai ser proporcional uma à outra. Tudo bem?